Vamos lá então, agora com um pouco mais de luz. Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. O tema de hoje está lá na pergunta 770 do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, ele formula uma série de perguntas, né, para os espíritos que estão se manifestando e ali produzindo uma obra maravilhosa, a base do Espiritismo, que foi produzida nesse livro. E ele pergunta a respeito daquelas pessoas que querem fugir do mundo, ficar alheio ao mundo, para não se contaminar com as más tendências que o mundo apresenta, com as más coisas. Qual o mérito de alguém se isolar? E é pertinente isso, né? Esse tema, nos dias de hoje. Tem uns eremitas ainda hoje, com tanta tecnologia, com tanto telefone, celular, Zap, Facebook, Pager, que mais que tem? Tem de tudo, não tem? Você abre, tem computador, a comunicação está disponível de diversas formas, não é isso? Até o pessoal que tem um celular mais antiguinho, de vez em quando chega uma mensagem, é isso mesmo, Edilson? Você tem um celular pequenininho, antiguinho, chega umas mensagenzinhas de vez em quando, não chega? Fala assim, não, eu não vou ter um celular moderno, mas tem um celular, né? Tem alguém ainda que está se escondendo? Dá para se esconder com tanta tecnologia, com tanta facilidade? Sim ou não? Difícil, né? Não, né? Mas não tem aquele pessoal que não quer ter nada? Não quer ter computador, não quer ter telefone, não quero saber, não quero participar, não quero isso para mim. E aí quando pergunta por quê? Porque isso tem muita perda de tempo, isso não leva a nada, isso é só gente falando bobagem, não é isso? E é só isso mesmo, gente? É só bobagem? É só perda de tempo? É só falta de aproveitamento? Claro que isso também, não é? A gente não passa um bom tempinho vendo umas bobagens? É uma novelinha, é uma piadinha, é uma distração, e a coisa vai, às vezes quando a gente vai ver, está com cãibra no dedo de tanto ficar, aquele tempão no celular, quando vai ver já passou a tarde inteira no computador, quando vai ver já foi até às 11 da noite vendo todas as novelas que tinha disponível. Quem está certo? Quem entra nesse mundo ou quem não entra? O que será que tem mais valor? O mundo está aí, não está? As tecnologias existem. As coisas estão disponíveis para nós. Adianta eu fingir que nada disso existe? A criança, quando brinca com a gente, de esconde, ela põe a mão nos olhos e faz, eu estou escondido. Tem o meu sobrinho pequenininho, ele pega, põe a mão para a gente, né? Põe a mão no rostinho e grita, estou tundido! Fica andando para lá e para cá. A gente, ai meu Deus, cadê o Arthurzinho? E ele grita, eu estou tundido. E às vezes a gente acha que pode fazer isso. A gente está falando aqui das comunicações, mas de outras coisas também, não é? Tantas outras coisas que a gente não está querendo participar, porque a gente acha que pode dar trabalho, porque a gente acha que pode ser mal visto, mal falado. Eu estou falando que esse tema é bem apropriado porque eu estava conversando com um amigo agora há pouco sobre isso, né? E ele estava falando que eu criei uma página no Facebook para divulgar minhas palestras, criei um canal no YouTube para publicar as palestras que eu faço. E ele falou assim, você não tem medo de ser mal visto, de ser mal falado ou de você mesmo se perder com isso? E eu disse para ele,
Com muitas palavras, a resposta que eu disse para ele é: sim, eu tenho. Eu tenho medo. Eu tenho medo de me perder. Eu tenho medo de começar a achar que eu estou fazendo muita coisa, de me tornar mais importante do que aquilo que eu estou fazendo, etc. e tal. E eu sou muito feliz por ter esse medo. Porque o medo, ele me dá uma consciência de que existe um perigo, mesmo por trás da melhor das coisas, da ação mais bem intencionada, existe o perigo. O perigo de nos perder, de nos desviar do caminho. Então o que eu faço? Eu não publico, eu não falo, eu não divulgo, eu paro de dar palestra, paro de vir ao centro trabalhar, paro de ajudar as pessoas porque um ou outro não me entende, paro de dar dinheiro para instituições de caridade porque algumas delas desviam esse dinheiro. Não me envolvo com a política porque a política é suja. Não me envolvo com o trabalho em certos lugares porque tem pessoas assim, assim, assado. E aí eu vou me excluindo. Não só digitalmente, como aqueles que não querem participar das coisas, mas socialmente. Quando a gente vê uma tarefa muito grande pela frente, não fica claro a gente pensar que quanto menos se fizer, mais há para se fazer? Quanto menos pessoas trabalharem, mais trabalho vai ter para essas pessoas? Que se ao contrário, tiver mais gente trabalhando, mais gente fazendo, mais gente se engajando, agindo, pensando, fazendo a sua parte, fazendo um pouco mais por aqueles que não podem realmente fazer, inspirando aqueles que estão esperando a chance de encontrar um caminho, de realizar alguma coisa. Imagina se Jesus, com toda a sua luz, com todo o seu conhecimento, tivesse temido a cruz, que ele sabia que era o que o aguardava. Se todos os cristãos que resolveram seguir o Mestre, sabendo que a condenação era ser lançado no circo para ser comido vivo, para ser esfolado, para ser queimado em praça pública, tivesse desistido porque eu prefiro me poupar, mas ao contrário, acreditaram na máxima do Cristo, acreditaram no exemplo daquele mestre que disse: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os puros de coração, aqueles que têm a boa vontade de fazer, aqueles que fazem não pensando no que os outros vão pensar, não pensando no que os outros vão dizer, mas pensando: eu estou fazendo isso com o meu coração, eu estou fazendo isso com a minha alma, eu estou fazendo isso para o bem meu, do próximo, da sociedade, dos meus filhos, da minha família, dos meus vizinhos, daqueles com quem eu me dou bem, daqueles com quem eu ainda não me dou tão bem, mas que eu quero me resolver. O mundo não se resolve sozinho, os problemas não se resolvem sozinhos. A gente chega em casa e está uma pilha de louça suja, ela não se lava sozinha. Outro dia eu vi um vídeo que eu achei tão engraçado. O rapaz, ele chamava um marido de aluguel na casa dele e falou assim: eu estou com um problema aqui em casa. Ele falou: claro, que problema você tem? Aqui o problema está aqui na pia, ó. Ah, o que tem a pia? Então, a louça, ela não está lavando. Não, mas porque eu ligo aqui a torneira, a água fica batendo, mas o prato continua sujo, não limpa. Ah, não. E tem aqui no chão, tem uma sujeirinha que aparece de vez em quando, e fica aí e tal, e não sei de onde vem essa sujeirinha, tem que dar um jeito para ela ir embora.
Outra coisa, ó, minha gaveta aqui, ó, tá vazia. Antes eu colocava a roupa no cesto lá, no outro dia a roupa estava toda limpinha. Colocava a roupa fedida lá, toda amassada, no outro dia estava limpinha aqui. Eu quero perguntar, isso começou a acontecer desde quando? Desde que eu saí da casa da minha mãe. Lá na minha casa da minha mãe era assim, colocava o prato lá na pia, depois o prato estava limpo. Né? A casa da mãe é uma maravilha, não é? Um amigo meu falava que quando a gente vai morar sozinho, a gente descobre que o papel higiênico não é uma fruta numa árvore que ele se enche sozinho, que o sabonete não é mágica que ele encolhe e depois ele cresce, né? Alguém trocou, não é isso? Alguém cuidou, alguém fez. E quando a gente aprende que a gente tem que fazer as coisas para que elas aconteçam, e que a gente aceita com amor essa tarefa, ela passa a ser prazerosa, ela passa a ser uma tarefa feliz. Tem pessoas que não sabem o prazer e o valor do trabalho. Tem gente que não sabe apertar um parafuso em casa, trocar uma lâmpada, porque nunca fez. Tem gente que não sentou com um filho para contar uma história. Tem gente que não parou para fazer a lição com os filhos. Tem gente que não começou a fazer aquele exercício que pensa há tanto tempo, preciso fazer ginástica, preciso me cuidar, preciso tomar conta melhor das contas de casa, controlar melhor as coisas. Nossa, eu tenho esses pensamentos que estão me perturbando, eu preciso fazer alguma coisa para que isso aconteça. Enquanto a gente pensa que precisa fazer, enquanto a gente olha o problema, olha as coisas se acumulando, nada se resolve. É preciso o quê? Arregaçar as mangas, se engajar, executar as coisas. Deus nos deu uma capacidade imensa de poder agir, tendo nós condições plenas, tendo nós condições limitadas. Quantos exemplos há de pessoas que não têm todas as capacidades físicas e ainda assim fazem coisas incríveis? Outro dia também eu vi um vídeo que eles estavam fazendo uma propaganda sobre os atletas paralímpicos, né? Então tinha algumas academias e entravam alguns atletas paralímpicos. As pessoas não sabiam que eles eram atletas paralímpicos. Eles viam que entrava um rapaz que era deficiente, não tinha uma perna. E numa sala que só tinha esteira, o pessoal correndo. Todo mundo ficou assim, ué, como assim? O cara não tem uma perna e veio aqui correr, veio fazer o que aqui? Né? As pessoas ficavam olhando feio. Estava tendo uma aula de judô, um monte de atleta, judoca, faixa preta, e entra uma moça cega. Todo mundo assim, quem é essa moça? Para que trouxeram? Uma sala, um monte de cara grandão, fortão, levantando peso, e entra um anão. O pessoal pensava assim, isso daí vai pegar 1 quilinho, vai morrer com esse peso. E aí o atleta que não tinha perna, coloca a perna com que ele corre, sobe na esteira e corre mais rápido que todo mundo. As pessoas ficavam assim, uau! A moça que entra, que é cega, luta com vários atletas e derrota todos. O rapaz que tinha problema, que era anão, levantava mais peso que o rapaz mais forte da academia. A barra que ele pegava envergava de tanto peso que ele colocava. Essas pessoas inspiraram as outras em volta em pensar, eu também posso fazer mais. Quando nós olhamos, muitas vezes, quando olhamos para pessoas que em condições inferiores às nossas conseguem realizar grandes coisas, muitas vezes, muitos de nós se inspiram. As pessoas que estavam nesse comercial se inspiravam. Há, porém, pessoas que encontram-se em uma condição um pouco mais grave. Existe uma doença muito comum
que as pessoas aprenderam a dar nome, classificar, identificar e a tratar, quando é possível, quando a pessoa se permite receber o tratamento, chamada depressão. Existe a tristeza. A depressão é uma doença. Nós ficamos tristes eventualmente, nós ficamos chateados eventualmente, mas a depressão é uma doença que ela precisa de diversos tipos de acompanhamento. E que as pessoas que passam por essa situação, elas não conseguem sozinhas resolver as coisas. Elas não conseguem sozinhas alcançar essa superação. Vem um palestrante, né? Paulo está aqui falando, a gente vai, se inspira, a gente consegue. E aquela pessoa que está sentada aí, que está ouvindo isso, e ela tem essa condição, ela pensa, mas eu não consigo. Se até uma pessoa deficiente consegue e eu não consigo, quer dizer que eu sou uma pessoa muito ruim. E o que eu tenho a dizer é, não é. Somos todos merecedores, somos todos capazes quando temos a ajuda necessária. Algumas ajudas são visíveis. O atleta é visível, ele precisa de o atleta paralímpico é visível, ele precisa de uma prótese. A moça que não enxergava era visível, ela precisa de um guia, precisa de uma bengala, precisa de um cachorro. Só que as doenças que estão na alma, muitas vezes nós não enxergamos. Não está visível. A gente olha a pessoa, ela está inteira, está lá, 2 braços, 2 pernas, a cabeça, está tudo no lugar. O que essa pessoa tem? E a falta está em outro lugar. Mas é tão dolorido quanto, é tão sensível quanto, é tão problemático quanto. Perceber, eu não estou conseguindo realizar as coisas, eu não estou conseguindo fazer as coisas sozinho. Eu estou falando de depressão, mas a gente pode falar de qualquer outra coisa, pode falar de vícios. Eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar. Mas eu só bebo, pouco, eu bebo só de final de semana, eu só bebo quando eu vou em festa. E quando você vai em festa? Segunda, quarta, quinta, sexta. Eu só fumo quando eu fico nervoso. Quando você está nervoso o tempo todo? Eu sou uma pessoa muito calma, mas quando eu fico nervoso, fico uma fera. Não é assim com todo mundo? Mas quanto tempo você está demorando para ficar nervoso? Uns 2 minutos eu já estou chutando o balde. Dá para a gente perceber que tem alguma coisa errada? Dá para a gente perceber que se afastar não resolve? Recentemente, eu achei muito, falando sobre depressão, sobre buscar ajuda, né? Eu achei muito corajoso. Vocês conhecem um jornalista chamado Ricardo Boechat? Ele apresenta jornal, ele tem um programa de rádio, tem bastante coisa. Eu acho muito bacana, assim, ele é uma pessoa energética, ele trabalha bastante e tal, né? Eu admiro isso nele, né? E teve um período que eu ouço rádio de manhã e ele ficou ausente. E eu não sabia, eu pensei, deve ter tirado uma das férias, né? Eu não ouvi. E pouco tempo, quando ele voltou, antes dele voltar, eu vi uma publicação, ele escreveu um texto explicando. Ele não estava ausente por causa, ele teve um problema de saúde. O problema de saúde que ele teve foi depressão. Ele teve uma crise de pânico. Ele passou mal no estúdio, passou muito mal, parecia um mal físico, que ele estava quase morrendo. Mas quando ele chegou no médico, fizeram os exames, a condição física dele era boa, o problema era o psicológico. E aí que ele foi ver que ele carregava já há muito tempo uma depressão profunda. E ele veio a público, num ato muito corajoso, anunciar esse problema, essa condição, e dizer que esse problema precisa ser falado a respeito, precisa ser tratado adequadamente. Assim são os demais problemas. A obesidade, o sedentarismo,
o alcoolismo, o tabagismo, compulsão por sexo, compulsão por pornografia, por mentira, por pessimismo, por rancor. Por que muitas vezes nos afastamos quando essas condições que antes pareciam de pessoas que não têm nada a ver com a gente, de repente agora, falando de outras coisas, parecem um pouquinho mais familiares? Porque a gente tem rancor, a gente tem mágoa, a gente tem a nossa tristeza em vários níveis, a gente tem a nossa ansiedade, a gente bebe um pouquinho a mais, a gente come um pouquinho demais. Por que a gente não consegue resolver isso? É o tal do isolamento. Fizeram uma pesquisa recentemente, uma moça, ela lançou um livro, eu não lembro o nome dela, depois se alguém quiser saber, eu vou procurar saber, eu até publico lá na minha página lá no Facebook, junto com a palestra. E ela publicou um livro falando a respeito da culpa e da vergonha. Muitas pessoas carregam culpa e outras carregam a vergonha. A culpa, ela é apontada para algo em que a gente fez. Eu me sinto culpado porque eu derrubei aquilo, eu me sinto culpado porque eu briguei com uma pessoa, eu me sinto culpado porque eu deixei de fazer algo. Mas a vergonha, ela tem a ver com a pessoa acreditar em que o problema não é o que ela fez, mas o problema é o que ela é. Eu fumo porque eu sou sem vergonha. Eu bebo porque sempre foi desse jeito, eu sou desse jeito mesmo. Eu tenho essa compulsão, eu tenho esse negócio, eu sou meio bicho mesmo, então eu vou atrás compulsivamente de pessoas para ter relacionamentos fúteis e por aí vai. Fúteis, né? E por aí vai. Eu tenho mesmo. A pessoa assume a sua atitude como parte da sua personalidade e a partir disso ela cria uma crença: não há como mudar, porque isso é o que eu sou. Nós temos essa crença em diversos níveis, em que colocamos: eu sou assim. Não tem como mudar, porque eu sou assim. Pensando dessa forma, nós nos equivocamos. Nós trocamos o nosso ato pelo nosso ser, o nosso estado por aquilo que realmente somos. O Espiritismo prega que nós não somos só o nosso corpo, nós somos principalmente o Espírito, que é eterno, que vive, que é a consciência por trás das ações nossas. Se nós somos luz, se nós somos, na verdade, um ser que não é material, não é orgânico, não é físico, como posso eu ser um fumante se o cigarro é uma coisa material? Como eu posso ser um alcoólatra se o álcool não é uma coisa imaterial? Nós somos mais do que aquilo que fazemos. E nós podemos sim sempre mudar as nossas atitudes. Por mais que certos hábitos estejam enraigados, virar as costas para a sociedade, se afastar da família, se afastar dos amigos, se afastar daqueles que nos querem bem, querem nos ajudar a mudar, ajudar a corrigir, isso vai nos melhorar a condição? Fugir do espelho vai melhorar da nossa aparência? Fugir da verdade vai mudar quem somos? Eu dizer uma mentira a meu respeito vai me tornar uma pessoa melhor? E eu não estou falando para a gente subir aqui no púlpito, vir aqui
e sair contando o que a gente faz de ruim, o que a gente faz que não presta, aquilo que a gente acha que a gente é e não é. Não estou falando para ninguém se expor para o mundo, eu estou falando para a gente se assumir. E assumir também aquilo que somos capazes e aquilo que não somos capazes de resolver sozinhos. Ah, Paulo, mas eu consigo parar. Consegue? Então para. Fica uma semana sem fazer. Fica um mês. Fica sem pensar nesse assunto. Está conseguindo? Não. Vai ter uma festa, você vai conseguir ficar sem beber, sem fumar? Vai ter uma balada, você consegue ir lá e não ficar com ninguém? Você vai ficar sozinho. Você consegue não usar nada ilícito? Você consegue não ir lá e pegar um negócio? Você consegue não ligar para aquela pessoa? Você consegue não acessar aquele site? Não. Então temos um problema aí. Compreender isso, perceber isso, assumir isso, é um dos primeiros passos para a gente começar a cura que a gente precisa. A sociedade enxergar a situação atual que está e aceitar que estamos, não somos, estamos em uma condição ruim e desfavorável em vários aspectos, nos dá uma perspectiva de que nós podemos e temos que mudar, que nós podemos alcançar outros patamares. Encontrar os caminhos, encontrar os meios. Mas que caminhos são esses, Paulo? Que meios são esses? O centro aqui espírita dispõe de diversas formas disso. Existem aquelas pessoas que estão aqui, que estão em condição de tratamento. Existem aqueles que vêm aqui encarnados e desencarnados, que estão necessitando restabelecer a sua energia espiritual, ouvir palestras para começar a criar novos pensamentos, criar novos padrões de pensamentos, enxergar alternativas para aquilo que tem vivido, para aquilo que tem feito. Esse centro oferece o atendimento fraterno, em que uma pessoa vai emprestar os ouvidos, amparado pela espiritualidade que trabalha aqui, incessantemente, para que nós fiquemos bem, para achar ali conselhos, alternativas e indicações de tratamento, para que nós possamos achar um jeito melhor de tratar o nosso corpo e nossa alma, né? Ninguém aqui no Espiritismo, aqui no centro, vai dizer, olha, não vá ao médico, não vá fazer terapia, não vá. Vá. Faça o tratamento que for necessário. Aqui é uma parte do tratamento, né? Há aqueles que já estão prontos para começar a estudar. E há aqueles que já estão prontos para trabalhar também e continuar estudando, porque o nosso estudo não cessa. Em que estado estamos nós? Em que estado está cada um de nós? Eu consigo perceber isso? Consigo perceber que essa fase é transitória? Consigo me visualizar num estado melhor do que eu estou? Se eu fechar um pouquinho os meus olhos, se olhar um pouquinho para frente, como quando eu estou com uma dor de cabeça e eu tomo um comprimido e penso, daqui a pouco essa dor de cabeça vai passar. Eu consigo pensar, eu vou vir, eu vou fazer o tratamento, eu vou buscar a ajuda necessária, eu vou pôr em prática isso na minha vida, eu vou procurar ler o Evangelho, fazer o Evangelho na minha casa, eu vou procurar orar mais vezes, pedir perdão mais vezes, me envolver com as pessoas mais vezes, participar na minha casa, não ser uma visita na minha casa, mas ser alguém que está dentro da casa, que faz parte daquele meio ambiente, que está envolvido com as pessoas que estão lá, que tem responsabilidades
tanto com as pessoas quanto com as coisas, com as tarefas do dia a dia, que vai ao trabalho e vai pensando, eu estou aqui para fazer aquilo que me pedem, eu sou pago para isso, eu tenho que executar da melhor forma possível, tenho que agir de uma forma positiva, tenho que ajudar a empresa a crescer e me ajudar a crescer profissionalmente, para que essa empresa seja digna, seja justa, traga um bom serviço para a sociedade. Pensar em estudar e me aprimorar, todo estudo que a gente faz, cada livro que a gente lê, cada aula que a gente vai, nos acrescentem muito na vida. E a gente nunca vai perder isso, nunca. Conversar com as pessoas, ajudar as pessoas, aqueles que nos pedem e aqueles que não sabem pedir ainda, ou que não conseguem pedir, ajudar ativamente, ajudar em silêncio através de uma prece. Nós podemos fazer aquilo que eu estava falando no começo da palestra. Tem tanto para ser feito, mas só vai estar feito quando fizermos, quando agirmos, quando colocarmos em prática todo o nosso potencial, quando realizarmos aquilo a que viemos nesse mundo. Cada um com a sua especialidade, cada um com o seu talento, com a sua capacidade de produzir e gerar, sem se preocupar, sem temer com aqueles que vão pensar mal de nós, mas acreditando na boa intenção, acreditando que estamos seguindo o propósito de Jesus nessa terra, e que como Ele caminhou e fez e disse, tudo que eu faço, vocês podem fazer. Se acreditarmos nisso, se começarmos com os nossos passos tímidos, vacilantes, firmando cada vez mais, logo não estaremos correndo, logo nós estaremos voando para os braços de Jesus, para os braços dessa terra renovada, dos braços daqueles que nós amamos tanto e tanto queremos ver bem, e que dependem tanto de nós, assim como nós mesmos dependemos do nosso esforço para melhorar, para acreditar, para ser e fazer aquilo que precisa ser feito. Somos capazes, meus queridos, de alcançar tanto? Sim ou não? Então começa hoje, começa agora essa mudança, começa agora esse esforço, buscar aquilo e não se afastar, achar o caminho e segui-lo com amor, com coragem e com esperança. Tá ok? Essa era a mensagem que eu queria passar hoje. Nosso tempo está bem em cima. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, eu vou estar à disposição para a gente conversar lá embaixo. Eu publico essas palestras no YouTube, é só procurar Paulo Bonfim Palestras. E tem uma página lá no Facebook, se vocês quiserem curtir. Eu sempre aviso quando eu vou ter palestras aqui e publico coisas do Espiritismo lá para a gente ficar atualizado e saber de mais coisas, tá ok? Gente, uma excelente noite, fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Obrigado.